Diário não oficial do Brasil. Dia 106/365, 16 de abril, terça-feira. 1. Bolsonaro vai ser homenageado pela Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos pela cessão a fundo perdido ou perdidíssimo da nossa soberania, do nosso território, de boa parte dos nossos negócios com chineses e árabes, por dar de presente a troco de uns troquinhos o pré-sal e, enfim, por nos reduzir a subcidadãos. A homenagem aconteceria no Museu de História Natural em Nova York, mas a instituição se recusou a sediar o evento. Depois de ser considerado erva daninha no Museu do Holocausto, foi tratado como lixo tóxico pelo Museu de História Natural. 2. Acredito na primeira emenda, Que garante a liberdade de expressão. mas se falamos de uma instituição apoiada com fundos públicos e falamos de alguém que está fazendo algo tangivelmente destrutível, estou desconfortável com isso. Declarou o prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio, em relação à organização promotora do evento e ao homenageado. Racista e homofóbico são alguns dos atributos do presidente eleito que horrorizam o político estadunidense. 3. Bolsonaro é aquele cara da mamadeira de piroca que mantém o homem negro do seu lado em silêncio para reafirmar o seu racismo. E que se refere ao peso de seres humanos afrodescendentes em arrobas. 4. Outro grande favor do presidente eleito aos países do hemisfério norte é a destruição da CAPES, que é responsável pelo aperfeiçoamento de pesquisadores para dar suporte ao desenvolvimento do país. A desculpa é a suposta existência de irregularidades na concessão de bolsas. Deveríamos então propor uma ação popular que destituísse todos os assessores dos políticos do PSL para investigação. Nos basearíamos no caso do Bolso Filho e seus assessores laranjas e no caso do ministro do Turismo e suas candidatas ditas laranjas. A laranjice como cultivo da concentração de renda. 5. E para finalizar o dia de hoje, mais uma mentira da campanha da Bolsa Família. Em janeiro e fevereiro desse ano, houve um aumento de 63% nos gastos com publicidade do governo federal em comparação com o igual período do ano anterior. Se a comparação for feita com os gastos realizados em 2017, o aumento é de 101%. A maior beneficiada com esses gastos é a Rede Record. 6. Fico com a impressão de que não tivemos tempo para anotar todas as ações destrutivas de hoje, mas elas continuam de vento em polpa, perseguindo o objetivo de nos transformar em subcidadãos, ocupando toda a pauta nacional com suas contradições, mentiras, desmontes e intrigas rasas. Seguimos em velocidade vertiginosa em direção à borda. Não conheço a geografia da Terra plana, mas acho bastante possível que desaguemos na parte estadunidense do muro e sejamos fuzilados ou transformados em escravos. Cada fase da globalização capitalista, incluindo a atual, vem acompanhada de um retorno aos aspectos mais violentos da acumulação primitiva, o que mostra que a contínua expulsão dos camponeses da terra, a guerra e o saque em escala global e a degradação das mulheres são condições necessárias para a existência do capitalismo em qualquer época. Silvia Federici em O Caliban e a Bruxa. Dia 107/365, 17 de abril, quarta-feira, 87º dia de blindagem do Bolso Filho. Queiroz, o motorista com foro privilegiado, não dá notícias. E ao que tudo indica, não resta no governo órgão que se interessa em saber do seu paradeiro. Crime de Brumadinho. 228 pessoas mortas e 40 pessoas desaparecidas. Uma bacia hidrográfica morta, o rio Paraupeba morto, e o ministro do Meio Ambiente pretende premiar a Vale por esses feitos, entregando a ela 7 parques nacionais para administrar. Fábio Schwartzman segue livre a sua vida. 1. Alguém obrigou o presidente eleito a ter um encontro com os representantes de diversos países árabes, mas não deu a ele um cursinho intensivo de diplomacia e de respeito. O discurso de Bolsonaro no jantar árabe durou 47 segundos. Prometeu visitar diversos países. Melhor fugirmos para as cavernas porque promete ser uma vergonha. 2. O governo, além de tentar destruir o mercado de exportação, pressiona também o mercado interno e acaba com a política de ganho real do salário mínimo. Os pequenos municípios sofrerão o impacto mais rapidamente. 3. A Petrobras retira o patrimônio da cultura, matando diversos festivais e mostras, entre eles o Prêmio da Música Brasileira. O cinema brasileiro perde janelas importantes como o Festival É Tudo Verdade, que acaba de ter uma edição. Há rumores que onde houver pensamento haverá cortes. O obscurantismo avança. 4. E seguindo a linha dos cortes, há informações de que os 300 milhões em bolsas da CAPES que serão cortadas significa apenas
1/3 do valor do auxílio moradia pago a juízes, que na sua maioria têm casa própria. Os 900 milhões que gastamos para o luxo do judiciário permanece intocado. Já formam uma casta. 5. A sugestão do Bolsofilho de fechar o STF com um cabo e um soldado evoluiu. Agora é um general que extrapola suas competências e anuncia que vai acompanhar os desdobramentos de uma operação da Polícia Federal, ordenada pelo STF, em que está sendo investigado outro general da reserva, ou estaria, quem sabe. 6. Finalizando o dia de hoje, anteontem, uma vereadora de Salvador, branca, racista, extremamente desrespeitosa, expressou mais uma vez o seu racismo em plenário, chamando de patifaria uma cerimônia em homenagem a uma religiosa negra em frente à Câmara Municipal da cidade. Dia 108/365, 18 de abril, quinta-feira. Sobre a Terra. Ontem. As memórias do dia 17 de abril são nefastas. Nessa data, em 1996, uma marcha do MST para Belém do Pará, em protesto pela demora na desapropriação de uma fazenda ociosa, a Fazenda Macaxeira, foi brutalmente interrompida pela Polícia Militar paraense, que chegou com ordens de atirar. 19 pessoas morreram, sendo que 10 delas foram executados com tiro a queima-roupa. 7 foram mortos com instrumentos cortantes, foice ou facão. Alguns foram perseguidos, caçados, tiveram seus crânios esmagados. 50 pessoas ficaram feridas. A maioria dos envolvidos permanece sem responsabilização. A terra era ociosa, aquelas pessoas marchavam para ter o direito de produzir. Um ano depois foi liberada a fazenda, que hoje é o assentamento 17 de abril. 23 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. 17 de abril é o Dia Internacional de Luta pela Terra. O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados e já conseguiu assentar 350 mil famílias. Amanhã é o Dia do Índio. As lutas do 19 de abril são pela demarcação das terras indígenas. Enquanto as escolinhas por todo o Brasil deseducam seus pupilos, enfeitando-os e invisibilizando a real situação dos povos indígenas brasileiros, representantes de várias nações que ocupavam originalmente toda essa terra, que hoje se chama Brasil, marcham para Brasília. A luta pela demarcação da terra é a luta pela sobrevivência desses povos que foram reduzidos a 15% do seu território original. O ministro da Justiça desse governo racista convoca a Força de Segurança Nacional por 33 dias para reprimir os manifestantes. Não há diálogo, não há negociação, só a força bruta e a história que se repete. A ideia é tomar a terra e pronto. Tudo sob o discurso cínico e ignorante de que é necessário integrá-los à sociedade. O que equivale a negar a sua cultura e transformá-los em pobres urbanos, mendigos, exterminá-los. Sobre as mulheres e as lutas. O dia 17 de abril de 2016 foi o dia em que a Câmara aprova a continuidade do golpe. Um golpe contra a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Tudo isso que está acontecendo aqui hoje, todo esse desmonte, toda essa destruição do país tem essa data nefasta como marco. O dia em que começamos a perder um país. O dia 17 de abril de 2019 também foi o dia em que guerreiras deputadas Alice Portugal, Érica Cocai, Gleisi Hoffmann, Jandira Fegali, Maria do Rosário e Talíria Petroni conseguiram ganhar mais uma batalha na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ao não aceitarem as condições dos governistas e seus relatórios para votar a nefasta reforma da Previdência. O projeto genocida é mais uma vez adiado. Dia 109/365, 19 de abril, sexta-feira. 89 dias de blindagem do Bolsofilho. 1. Continuando o desmonte. O próximo alvo do ministro da Economia é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A privatização foi autorizada. Adeus a mais um setor estratégico. 2. Mesmo com tantas doações e bônus ao mundo do capital, o presidente eleito continua sendo rejeitado nos lugares onde supostamente deveria ser homenageado pela Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. Agora foi um restaurante de luxo em Nova York que se recusou a sediar o evento. 3. O Bolsofilho Tour continua e dessa vez com passeio até a Hungria, que não sabemos quanto custou aos cofres públicos para o deputado federal Bolsofilho descobrir que o idioma húngaro é muito difícil. Essa família não sabe usar a internet para pesquisar coisas tão simples, preferem torrar dinheiro público.
4. Juiz suspende passaporte diplomático de Edir Macedo. Bolsonaro mantém. O que o bispo tem a esconder que não pode passar no raio-x como todos os mortais? 5. A Força Nacional está na esplanada para garantir que ninguém tenha possibilidade de expressar seus pensamentos e posições. Depois de destruir os conselhos, colegiados e comitês, vivemos esse momento gravíssimo e inconstitucional de violência gratuita promovida pelo ministro da Justiça. 6. Luciano Macedo, homem que tentou salvar Evaldo Rosa das Forças Armadas Oficiais Brasileiras, considerado ninguém pelo presidente eleito, não resiste aos tiros e morre. Mais de 150 pessoas assassinadas pela polícia no Rio de Janeiro nos primeiros 100 dias de governo Witzel, laboratório do fascismo miliciano brasileiro. O aumento da letalidade dos braços armados oficiais parece ser um projeto desse governo. 7. O golpe avança na América Latina. O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se suicida. Assim como nas décadas de 60 e 70, avançam as ditaduras financiadas por grupos internacionais e pela burguesia tosca dos países da região. Só que agora os justiceiros tomaram o lugar dos militares. A Lava Jato peruana consegue fazer seus malabarismos jurídicos e acusar o ex-presidente de receber propina. O foco é a rodovia transoceânica e consequente integração da América Latina, que não interessa aos contratantes dos agentes locais do lawfare e do liberalismo de ultradireita da Escola de Chicago, o Central Park no comando. Dia 110/365, 20 de abril, sábado. Hoje é sábado de Aleluia, dia de queima aos Judas, porque na tradição popular é dia de queima aos traidores do povo. Nosso destaque entre os tantos traidores desse país vai para os dois dos principais atores do momento, o ministro da Justiça e o presidente eleito. Moro destruiu setores estratégicos da nossa economia, desmontou políticas fundamentais e prendeu sem culpa o principal adversário do atual presidente nas eleições. Porque tem uma rede de traidores, porque existe uma rede de bilhões de dinheiros com cada um cobrando a sua parte. O presidente fake news eleito é o que diz, mas não diz, e diz de novo, e se denomina o controverso. Figura violenta e virulenta, adora usar palavras em vão para criar cortinas de fumaça, enquanto desmonta o Estado brasileiro e retira direitos dos cidadãos brasileiros. Declarou ter cumprido 24 das 35 metas do governo. Algumas ridículas, mas o blog da cidadania desmente. Selecionamos 7 mentiras, porque 7 é a conta dos mentirosos. 1. Diz que reduziu 17 ministérios. Mas é mentira, só reduziu 7. 2. Acusa o BNDES de roubo, informando que o órgão deverá devolver 316 bilhões aos cofres públicos. O que é mentira. O BNDES está devolvendo 100 bilhões aos cofres públicos, resultado de tomadas de empréstimo. Uma operação regular. 3. Cortou 2,5 bilhões de patrocínio da Globo. Mentira, não há registro desse corte. 4. Criou um canal oficial no YouTube. Mentira, o NBR existe no YouTube desde 2008. 5. Cortou 21 mil cargos comissionados. Mentira, cortou 5,1 mil. 6. Desbaratou a quadrilha de índios que usava criptomoeda. Mentira, não existe a tal quadrilha. Existe um projeto ligado à FUNAI e ONGs de utilização de moeda social por diversas nações indígenas, o que não chegou a acontecer ainda e, obviamente, não se trata de uma quadrilha. 7. Desvendou irregularidades no programa Bolsa Família. Ora, o extenso programa tem irregularidades, especialmente porque é descentralizado, controlado pelos municípios, mas não há registro de irregularidades desvendadas neste desgoverno. Dia 111/365, 21 de abril, domingo. Hoje é o dia dos insurgentes, dos não conformados, dos transgressores. Dia dos que conspiram, que lutam, que não estão conformados com o sistema bruto. Não dos fake antissistema que representam os banqueiros, que fazem grande pose de humildes com caneta compacto e usam a caneta para desmontar o país. Governam para banqueiros e milicianos num joguinho de signos que só convence os medíocres. Não convence Yasmin, por exemplo, que não só se recusa a cumprimentar Bolsonaro, como é veemente, balançando a cabeça em negação. É a história se repetindo. Como a história de outra menina que recusou outro ditador, o que gostava de cavalos.
Dia de prepararmos a greve geral contra o fim da Previdência. Dia de prepararmos a revolução. Dia do riso como ato revolucionário, do humor sutil que sequer é compreendido pela horda fascista. Dia de se organizarem todos os povos indígenas, quilombolas, coletivos LGBTQI, trabalhadores, mulheres, nordestinos. Hoje é o dia de todas as conjurações palestinas, mineiras e baianas. Para uns, ressurreição, para outros, insurreição. Viva Yasmin e a todos que se negam a dar as mãos aos capitães do mato, capachos subservientes do império. Dia 112/365, 22 de abril, segunda-feira. No momento em que engrenamos a marcha ré sendo recolonizados, não vejo o governo fazer grandes comemorações pelos nossos 519 anos da colonização inicial, a dos portugueses. A comemoração deve ser secreta, apenas para os representantes do império. Eleitos numa operação de guerra, com Bannon no comando, estão sempre com o inimigo a combater e convocar seu exército de alienados. Mas no final, as batalhas são sempre contra o povo brasileiro. Alvo principal dos dois projetos, colonização e recolonização. A população indígena está em luta. O governo tem clara intenção de exterminar o que restou dessas nações. A equipe de pessoas brancas do governo racista sequestra crianças indígenas, distribui terra para os colonizadores do agronegócio, vai impedir o acesso à água, transformando tudo em um grande negócio para terceiros. Um terraplanista pré-colombiano, pré-galileu, comanda uma pasta cujo objetivo é garantir que não teremos aliados no mundo e seremos inteiramente controlados pelo império. E o capitão do mato, ops, presidente eleito, amplifica as sandices. Um dos mais significativos atos dos últimos dias foi a determinação de sigilo sobre os estudos que embasam a reforma da Previdência. Claro, porque não há como esclarecer um projeto genocida. É tão bom para a população que tem que ser feito às escondidas. Repetem exaustivamente que é uma necessidade que corrigirá a injustiça, mas não explicam, proíbem o acesso ao entendimento dessas frases ao vento. A proposta de previdência dos militares amplia o que já era escandaloso e desigual, herança de um passado de chumbo. Vale aqui a lógica expressa na frase de Goebbels, de que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Nessa recolonização, a mão de obra escrava já está no território, e o governo trata de garantir solução para eventuais problemas com mão de obra improdutiva como velhos, órfãos e deficientes. A reforma proposta vai eliminar todos. Então a vida só será permitida aos que tiverem força para realizar algumas das subalternas tarefas que restarem, porque aquele antigo mundo do emprego será só para as milícias amigas e afins, que atuam nos mais obscuros negócios que possam existir, desde os imobiliários aos de matadores de aluguel. O novo projeto prevê uma sociedade de castas, com o topo ocupado por militares e suas filhas princesinhas, juízes, procuradores e a rede imobiliária, oriunda do auxílio moradia. Alguns donos de capitanias hereditárias e políticos de alguns determinados partidos. Aos trancos e barrancos, as intenções são reveladas. Foco nas vendas estatais e nos projetos de extermínio. Não vamos nos distrair com as novelinhas internas de negação da realidade, de supostos conflitos entre a ala militar e a ala psiquiátrica e a briguinha com vices. A estratégia de governo, no que é possível perceber, é essa. Fazem oposição a si mesmo e ocupam todas as posições, sem esquecer que o juiz é comprado. Mas o jogo só acaba quando termina. Vamos à luta, porque tem resistência.